Uma vez mais, muito boa noite. Vou aqui abordar a questão aqui do Observatório da Imigração, que publicou uns dados recentes sobre o destino da imigração portuguesa. Como vocês podem ver aqui, a Espanha foi em 2022 o destino privilegiado dos portugueses, por onde eles emigraram mais. 11.001 portugueses entraram então em Espanha, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística. Pronto, isto são os dados tratados pelo Instituto Nacional de Estatística, mas que aparecem aqui no Observatório da Imigração. Mas aquilo que eu queria abordar não era só isso. Vamos aqui ver rapidamente aqui o discurso, aqui que Rui Pena Pires, do Observatório da Imigração, tem, e depois irei comentar. Traços gerais para as conclusões que este estudo nos mostra, com o sociólogo Rui Pena Pires, coordenador científico do Observatório da Imigração. Muito boa tarde, obrigada por juntar-se ao Agora CNN. Portugal sempre foi um país de imigração, de muita gente a ir trabalhar para o estrangeiro. Até que ponto é que a situação agora é diferente e afeta aquilo que é Portugal enquanto país que retém o talento e que consegue ter trabalhadores qualificados? Bom, como diz, Portugal é um país de imigração há muito tempo. Um dos nossos mais famosos geógrafos chamou por isso a imigração uma característica estrutural da sociedade portuguesa. Não é uma questão pontual. Há altos e baixos. Nós não estamos no período mais alto da imigração. O período mais alto da imigração, nas últimas décadas, foi o que antecedeu o 25 de Abril, ali os anos 60, princípios dos anos 70. Depois tivemos um período também muito alto durante a chamada crise das dívidas soberanas, entre 2010 e 2013, 14. E hoje estamos a regressar um pouco à normalidade da nossa imigração, que é uma imigração... Pronto, isto não se aperceberam, era uma crítica ao Passos Coelho e ao discurso que o Passos Coelho na altura disse para as pessoas imigrarem. Pronto, vamos passar aqui à frente. Imigração que andará neste momento pelas 60, 65 mil pessoas ano, sendo que regressam também todos os anos 20 mil, e portanto não se pode somar apenas isto, tem que se subtrair os que regressam. E é uma imigração, talvez venha a descer um pouco, mas não descerá muito mais. Talvez deixe para as 45 mil pessoas, 50 mil, não é um bocado difícil. Mas há este traço distintivo, que é a qualificação de quem parte. Bom, mas a população portuguesa é muito mais qualificada. Se nós olharmos para os números, uma parte do crescimento da imigração, a maior parte do crescimento da qualificação da imigração qualificada portuguesa é o resultado direto da maior qualificação da população portuguesa. Nós tínhamos uma população... É proporcional, portanto. É proporcional. É um pouco mais, isto é, ultimamente tem-se acelerado um pouco mais a saída de imigrantes qualificados, ou seja, em proporção, digamos que as pessoas qualificadas neste momento imigram mais do que as pessoas não qualificadas. Mas não é certo que anualmente estejam a sair mais pessoas com licenciatura do que sem licenciatura. Todos os últimos dados que tivemos, já tem 3 anos, apontavam para que ainda fosse ligeiramente superior a percentagem de não licenciados. Sinto das suas palavras que não é uma situação absolutamente dramática, nem fatal aquela que estamos neste momento a viver. Este fim de semana houve uma grande reportagem no Semanário Expresso que detalhou algumas destas conclusões e que expunha que para muitos dos jovens que vão depois viver para o estrangeiro, dificilmente encaram o regresso, porque lá encontram não só melhores salários, mas essencialmente melhores condições de vida, outra cultura de trabalho. Esse sim pode ser o grande impeditivo para regressarem a Portugal, ou na década de 60 do século passado também havia outras circunstâncias, nomeadamente as famílias que iam compondo, que depois também impediam que regressassem. Sempre foi assim. Ou seja, o que há de novo hoje é que hoje são mais aqueles que declaram logo do princípio que não querem regressar. Nos anos 60 encontrava muitas pessoas. Pronto, esta tabela que vocês aqui estão a ver são os destinos para onde Portugal mais emigra. Espanha, Suíça, Reino Unido, Alemanha, Países Baixos, Luxemburgo, Dinamarca, Canadá, Áustria, Noruega, Finlândia, Brasil, Suécia e Islândia. Pronto, há aqui uma coisa a dizer até aqui que não foi dito.
esta reportagem isto parte do princípio que quem emigra são só os jovens. Não é? Que os jovens saem da universidade, têm cursos e que emigram lá para fora. Mas estas estatísticas do Instituto Nacional de Estatística que eu aqui vos mostrei, que o Observatório da Imigração repete, ela não diz uma coisa, ou pelo menos falha em alguns dados. É saber quantas destas pessoas, antes da nacionalidade portuguesa, tiveram outra. Porque isto pode estar aqui em causa pessoas que adquiriram a nacionalidade portuguesa no mercadinho das facilidades, não é? E mal têm a nacionalidade portuguesa, emigram lá para fora, movem-se no espaço Schengen e depois aparecem aqui na contabilidade como imigrantes. Quando na realidade foram pessoas que não nasceram em Portugal, não foram educadas em Portugal, adquiriram nacionalidade portuguesa de forma muito fácil para depois circular no espaço europeu. Mas depois aqui são dados como imigrantes, não é? E contam como imigrantes e se calhar também são qualificados, não é? Portanto, estas estatísticas não dizem tudo. São aqui tratadas como se fosse o jovem, filho de pais portugueses, nascido em Portugal, que estuda em Portugal, que tira o curso em Portugal e que depois vai lá para fora. Mas estas estatísticas, muito provavelmente, têm lá estas pessoas. Estas pessoas que adquirem a nacionalidade portuguesa de forma muito fácil. Por exemplo, os judeus sefarditas, não é? Quantos judeus sefarditas existem aqui que adquiriram a nacionalidade portuguesa através por esse meio e a seguir foram para outros países e contam como imigrantes, não é? E posso dar outro exemplo, o chamado turismo das mães grávidas. Quando elas chegam cá grávidas, têm os seus filhos, têm cá os seus filhos. Para ter nacionalidade portuguesa basta ter um ano a viver em Portugal. Se calhar os pais alugam aí um quarto, mas depois vão lá para fora. Mas passado um ano chegam cá para o filho ter a nacionalidade e depois eles também terem nacionalidade. Não é? Nunca cá viveram. Simplesmente a mulher veio cá ter o seu filho. Não é? Alugaram um quarto, como hoje é fácil alugar em Lisboa. Depois foram para o seu país. Regressam um ano depois, têm a nacionalidade portuguesa e circulam no espaço europeu. Não é? Se calhar estes também aparecem nas estatísticas. Não é? Estas estatísticas não espartilham tudo. Não dizem quem verdadeiramente nasceu em Portugal e cujo o Estado português pagou a educação. Pessoas cá nascidas, cá criadas, que estudaram e que depois imigram. Não é? E aqueles que vêm de fora e tiveram outras nacionalidades e adquiriram nacionalidade portuguesa e depois imigram. Não é? Este estudo não diz isto e, portanto, muito provavelmente há aqui muita palha, como se costuma dizer entre aspas, que eu não tenho nada contra as pessoas, nem as quero dividir entre português de primeira nem português de segunda, não é? Mas provavelmente estes números, estas estatísticas têm muita palha lá dentro, como se costuma dizer, entre aspas, não é? E, portanto, o que nós estamos aqui a ouvir é uma historiazinha, não é? Vamos então continuar a ouvir. Que diziam que queriam regressar a curto prazo, mas depois não regressavam. E não regressavam exatamente por isso, que não regressavam. Quando é que elas desistiam de regressar? Normalmente quando nasciam os filhos e, sobretudo, quando os filhos entravam na escola. Claro. Mesmo assim, como eu digo, regressam mais de 20 mil pessoas todos os anos, sem se fazer nada. Há 20 mil pessoas que regressam e a maioria dos que regressam são jovens. Há alguns países de onde vem uma imigração de reforma, é o caso da Suíça, mas na maioria dos casos não. São jovens que estão 5, 7, 10 anos, 12 anos e que depois acabam por regressar e não significa que não venham a sair outra vez, não é? Sim. Portanto, há uma parte desta imigração. Esse também é outro mais traço, jovem, não é? A maior mobilidade da sociedade hoje em dia. E no que diz respeito à sustentabilidade, estamos a deixar ir embora muita gente, mas também está a entrar muita gente. Mas está a entrar menos do que está a sair. Em alguns anos parece que entra mais. Não tenho a certeza de que esteja mesmo a entrar mais, porque as estatísticas que nós temos de entrada são as estatísticas administrativas do Serviço Estrangeiro, do antigo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e sabemos que há muitas pendências. Há muitos processos que entram um ano e demoram 2, 3 anos a ser resolvidos. Portanto, isso neste caso, os números são todos oficiais, de processos de pessoas que estão cá de forma legal. Em termos de entrada. De entrada. Sim, mas talvez nos últimos 2 anos tenham entrado mais pessoas do que aquelas que saíram de Portugal. Portugal já teve uma fase entre a seguir ao 25 de Abril e até final dos anos 90 em que se saía menos do que se entrava, portanto, um saldo positivo, um saldo migratório positivo. Depois teve um saldo, durante a meia parte do século XXI até agora teve um saldo migratório negativo. Provavelmente agora está a ter outra vez um saldo migratório ligeiramente positivo.
mas Portugal tem um acumulado de imigração tão grande que precisa de muita imigração para compensar, nunca compensará completamente, mas para compensar minimamente esta saída. Claro, precisa de imigração para compensar esta saída. No fim de tudo, o que é que este sociólogo Rui Pena Pires veio aqui fazer? Veio aqui dizer, olha, precisamos de mais imigração. Não é? Veio dizer que é um socialista. Por outras palavras, veio dizer que é um socialista. E veio com o discurso que precisamos de mais imigração. Pronto. Na realidade, estes números, estas estatísticas, dizem-nos muito pouco sobre aquilo que é a realidade de quem são estas pessoas que emigram lá para fora. Portugal tem um conjunto de facilidades. Nós hoje temos embaixadores que, do lado de lá do mundo, passam a nacionalidade portuguesa e dão nacionalidade portuguesa, passam vistos, atribuem nacionalidade. Veja-se o que é que aconteceu com o embaixador português no Brasil, que atribuiu a nacionalidade portuguesa, salvo erro, a indivíduos criminosos no Brasil do PCC. E, portanto, temos os judeus sefarditas que adquirem muito facilmente, à custa deste suposto reparo histórico, que se pretende fazer, adquirir a nacionalidade de forma muito fácil. Temos o turismo das mães grávidas, que mais não é do que uma forma fácil de conseguir a nacionalidade portuguesa, em que chega cá uma mulher grávida, tem o seu filho, alugam um quarto, vão-se embora depois de novo, depois passado um ano, regressam praticamente para vir buscar a nacionalidade, não é? Porque depois conta como se tivessem cá vivido um ano, porque têm um contrato de aluguer qualquer, não é? E contam como se tivessem cá vivido um ano. Na realidade não viveram, mas depois a criança tem a nacionalidade portuguesa, os pais adquirem depois, por consequência, a nacionalidade portuguesa e depois vão para outros países no espaço europeu, depois passam a contar como imigrantes. Portanto, estas estatísticas não dizem quem são estas pessoas. Aquilo que nós vemos aqui é a jornalista a tratar isto como se fossem os jovens saídos da universidade, acabadinhos, a tirar cursos frescos, nascidos em Portugal, educados em Portugal e que tiram cá os cursos, depois vão para fora. Quando muito, muito bem, na realidade, estamos provavelmente perante outro tipo de pessoas que nasceram noutros países, tiveram outras nacionalidades, adquiriram nacionalidade portuguesa e já contam como imigrantes, foram para outros países e contam como imigrantes. Portanto, isto aqui, tudo isto é um chico espertismo. Isto não tem outro nome. É um chico, foi 7 minutos de disparados. Portanto, o que este senhor aqui, no fundo, veio aqui pedir, precisamos de muito mais pessoas, claro, veio fazer socialismo. Pronto, muito obrigado então, a continuação, uma boa noite.